Olá pessoal, mais uma vez uma ótima tarde a todos. Vamos lá, terminou aqui o tempo de exposição de defesa dos 3 especialistas pró-Dilma que estão na comissão do impeachment. Os discursos todos seguem muito a mesma linha, dizendo que é o seguinte: não teve crime, não teve dolo, que Dilma não viu o que estava acontecendo, que em relação aos decretos, Dilma Rousseff tinha gente que estava no processo antes dela, que a culpa é do mordomo. Resumindo, a culpa é do mordomo ou do ministro, mas que não é da presidente da República, e que, se por um acaso é para se dividir culpa, que também se divida a culpa com aqueles que, por um acaso, provocaram o gasto que Dilma não poderia ter feito. Por exemplo, quando a Justiça Eleitoral pediu dinheiro em época da eleição, crédito lá suplementar, Dilma foi lá e não tinha o dinheiro, mas assinou o crédito. Então, nessa lógica, à época, o responsável pela justiça, que era o ministro Lewandowski, deveria ser punido agora porque Dilma deu dinheiro quando não podia. Percebem o tamanho da loucura? Pois é exatamente isso que os especialistas aí defenderam. É uma grande bobagem, uma grande besteira. Legalmente, quem é o responsável por isso é o executivo. Pronto, e acabou. É mais ou menos como você chegar e dizer assim: olha, eu atropelei alguém, aí você olha pra polícia e fala: mas foi ele que mandou, foi o Zé das Couves que mandou, eu atropelei, eu matei, mas foi o Zé das Couves que mandou. É mais ou menos isso que esses especialistas trouxeram na comissão do impeachment. Isso vai até bem tarde da noite, porque agora começa a fase de perguntas e respostas, oposição e governo e tal. Mas o que mais me chamou a atenção, gente, o discurso que mais me chamou a atenção foi do ex-presidente da OAB, o Marcelo Laveder, que se travestiu, aliás, se despiu, Ele se despiu na comissão do impeachment e mostrou o militante vermelho que é de dar vergonha ao discurso do ex-presidente da OAB, que se mostrou claramente um militante petista, um militante de Dilma, um militante do PT, um militante de Lula. Entre outras afirmações, ele veio com aquela história jovelha e surrada de que a culpa é do partido da imprensa golpista, de que a culpa é da imprensa que critica a presidente e que semeia o ódio pelo país, que o país está moído, que o partido PT está dividido e a culpa de tudo isso é da imprensa. Gente, preste atenção. Preste atenção, Dilma Rousseff é a pior presidente da história do Brasil. Dilma Rousseff acabou com a economia, ela acabou com as relações institucionais, ela destruiu tudo que se pode imaginar envolvendo ética, de legalidade, lei de responsabilidade fiscal, lei de diretriz orçamentária, e ela é uma cria de Lula, ela foi colocada lá por Lula. E aí vem um cidadão que presidiu a OAB dizer que o problema é do partido da imprensa golpista, que tudo isso é um grande golpe, que o impeachment é a morte política, pois que seja a morte política, que o impeachment venha para de vez soterrar debaixo de 7 palmos de terra política o PT, Dilma, Lula e essa gente toda. Essa gente tem que ser enterrada politicamente. É a morte política, sim, que seja decretada essa morte política para que o Brasil volte a respirar. O Brasil foi colocado aí no estado quase terminal pelo PT e sua turma. É preciso agora tirar essa gente imediatamente da política. É vergonhoso ver alguém que foi representante da OAB fazer um discurso desse. Ele inclusive criticou a própria OAB agora, que fez um pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. Esse pedido dorme em berço esplêndido lá na Câmara dos Deputados. A OAB que pegou carona nos 48 do segundo tempo, mas acabou escolhendo o lado certo pelo menos. E ele vai contra a OAB, diz que a apuração está sendo seletiva, que a Lava Jato está fazendo as apurações seletivas. Eu também acho, viu, Marcelo? Eu também acho, caro ex-presidente da OAB, que nesse ponto as apurações ainda foram seletivas, porque Dilma Rousseff ainda não foi investigada e ainda não foi acusada, ainda que devesse ter sido acusada e investigada. Mas ela vai ser investigada, teoriza Vasque vai chegar lá. O Janot já pediu autorização ao STF para investigar tanto Dilma quanto Lula. É lamentável, foi uma sessão dos horrores hoje, olhar, ouvir, acompanhar a defesa dos especialistas aí que estão do lado, de Dilma Rousseff. Eu sempre digo para você que a verdade tem um som diferente.
não ouvi uma única palavra de verdade hoje na comissão do impeachment no Senado, da boca dos 3 especialistas. Lamentavelmente, são discursos muito frágeis, argumentos muito bobinhos, facilmente desconstruídos aí no meio desse processo. Agora é muito duro olhar pessoas qualificadas, pessoas que deveriam ter no DNA a preocupação pelo Brasil, a preocupação com a nação, fazer um discurso para defender tudo de pior que a política brasileira já teve, que hoje é representado aí em Dilma Rousseff. Eu trago para você mais informações aqui durante a tarde, porque a discussão continua lá na comissão do impeachment. E sexta-feira é a votação do relatório, hein, gente? Contagem regressiva. Tchau, Dilma Rousseff.